Sou o pastor Cremilson Meireles e nesta ocasião quero compartilhar com você um trecho da Escritura a fim de promover uma reflexão sobre o casamento. Uma vez que, embora na sociedade nós percebamos que o divórcio ele se prolifera, aumentam os casos continuamente de divórcio, inclusive na igreja, nós vemos que o casamento continua muito popular, pois mesmo quem se divorcia acaba se casando novamente. As pessoas ainda querem casar, porém nem todos têm uma compreensão bíblica a respeito da vida conjugal. Por isso, nesta ocasião, eu quero falar contigo sobre o casamento segundo a Bíblia. E para essa reflexão, eu quero te convidar a ler comigo Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Leamos o texto. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, onde a palavra de Deus fala-nos assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, mulheres, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Vamos a Deus em oração. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pelo texto que lemos. Reconhecemos, ó Deus, que é a Tua palavra inspirada, é a revelação da Tua parte, que vem ao encontro de nossos corações a fim de preencher as lacunas, ó Deus, que porventura ainda existam. Ó Pai, porque sabemos, ó Deus, das nossas imperfeições, sabemos de nossas limitações e por isso, ó Pai, reconhecemos que carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, precisamos de direção vinda do Senhor. E por essa razão rogamos a Ti, Pai, que o Senhor nos guie na interpretação desse texto, na aplicação, Pai, para que assim, ó Deus, possamos viver de maneira agradável aos Teus olhos, ó Deus, glorificando a Ti em todos os nossos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus é que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Veja, o texto que lemos, ele aponta para um aspecto fundamental da vida conjugal que, lamentavelmente, é negligenciado. Porque na atualidade predomina uma visão contratual a respeito do casamento. Ou seja, as pessoas veem o casamento como um acordo, como um contrato firmado entre duas partes, como se fosse uma sociedade entre um homem e uma mulher. Aparentemente, essa visão parece correta. No entanto, quando nós vamos às Escrituras, nós percebemos que ela é totalmente equivocada, porque o casamento, para ser um contrato, ele deveria ter sido criado pelo Estado, ou ele deveria ter sido produzido pelas leis humanas, o que não é o caso. Há quem pense isso. Há uma narrativa que visa justificar ou legitimar a união estável que utiliza esse argumento. O argumento de que o casamento foi criado pelo Estado, mas na verdade o casamento tem a sua origem em Deus. E isso fica evidente no texto. Por quê? Porque Paulo compara o casamento à união entre Cristo e a igreja.
ele faz uma comparação mostrando que o modelo para a vida conjugal é a relação entre Jesus e seu povo, a relação entre Jesus e a igreja. Olha que interessante. Isso nos faz pensar porque se a relação de Cristo com a igreja é modelo para nós, necessariamente essa relação ela deve ter sido idealizada antes da união conjugal. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o que nos parece é que a relação entre homem e mulher antecede, ou seja, vem antes da relação entre Cristo e a igreja, porque a relação entre homem e mulher, ela se inicia no Gênesis, quando nós vemos, inclusive o texto que é citado aqui em Efésios, Gênesis 2, versículo 24, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a mulher e serão dois numa só carne. Então ali se inicia essa união. Entretanto, a Bíblia mostra também que a obra redentora de Cristo foi planejada antes mesmo da fundação do mundo. Se não vejamos, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18, a Bíblia diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Veja, é uma alusão ao plano redentor de Deus, que foi elaborado na eternidade, definido na eternidade, mas manifestado no tempo. Ou seja, quando Deus começa a criar a humanidade, quando Deus começa a criar o mundo, ele já tem um plano, para redimir o homem. Sendo assim, nós podemos confirmar a afirmação que fizemos de que a relação de Cristo com a igreja, que já havia sido planejada antes, é o modelo para a vida conjugal. Ou seja, o casamento foi criado por causa da obra redentora de Jesus Cristo. E aí, mais uma vez, nós inserimos Cristo no meio da história da salvação, no meio da história da vida conjugal. Cristo deve estar necessariamente no meio do seu casamento, no meio da sua família, porque o seu casamento existe por causa de Cristo. E por isso, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa reflexão sobre o casamento segundo a Bíblia é que o casamento, de acordo com as Escrituras, é uma aliança. O casamento não é um contrato. Veja, se o casamento ele toma como modelo a relação entre Cristo e a igreja, se o casamento é similar, é análogo a essa relação, podemos afirmar com toda certeza que o casamento é uma aliança, assim como a relação entre Cristo e a igreja é também uma aliança. Mas como podemos confirmar isso? A Bíblia mostra isso claramente em Malaquias 2, no versículo 14, onde diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Palavra aqui traduzida como concerto, talvez na sua versão esteja aliança, porque de fato essa é a palavra que se tem em mente. Porque o termo hebraico aqui traduzido como concerto é o mesmo termo que aparece lá na aliança firmada no Sinai, em Êxodo capítulo 20, é o termo hebraico berit. Então ele dá a ideia de aliança de fato. Porque o casamento ele não é apenas um contrato, um acordo firmado entre duas partes que pode ser rompido simplesmente pela insatisfação, pela vontade de alguém. Não, o casamento é uma aliança firmada diante de Deus. Olha, o texto diz que Deus foi testemunha. Deus estava presente. Ah, pastor, mas eu não era crente quando me casei, mas Deus estava presente. Porque o casamento é uma aliança tanto para crentes como não crentes.
Não importa se você já tinha recebido Cristo como Salvador ou não. Para Deus, continua sendo uma aliança. Deus foi testemunha do mesmo jeito. O mesmo Deus onipresente estava lá. O Deus que criou a humanidade. Quando Ele criou Adão e Eva, não havia crentes e não crentes, só havia o primeiro casal. E foi justamente naquele momento que Ele instituiu o casamento. E o casamento já naquele momento tinha como modelo a relação entre Cristo e a igreja. Cristo já era o principal, Cristo já era o centro da vida do homem, centro da vida conjugal. E nestes dias, Cristo também deve ser. Perceba que quando nós voltamos a Efésios capítulo 5 e nós atentamos para essa questão pactual, esse aspecto do casamento como aliança, né? Nós vemos que isso tem algumas implicações. Veja bem, porque se o casamento fosse um contrato, ele abriria as portas para muitas uniões não bíblicas, proibidas pela Bíblia, inclusive, né? Uniões poligâmicas, uniões homossexuais. Veja, se fosse um contrato, mas como uma aliança diante de Deus, a conclusão que nós chegamos é que o casamento tem a sua origem em Deus e não no Estado. Portanto, é Deus quem estabelece os parâmetros relativos à vida conjugal. Não é você, não é o Estado, mas é Deus, por meio da sua palavra, que vai dizer como o casamento deve ser. E uma vez que o casamento representa, uma vez que o casamento tem como modelo a relação entre Cristo e a igreja, essa união entre Cristo e a igreja, que é uma aliança, a aliança entre Cristo e a igreja. Por isso, por essa razão, o divórcio, ele é alvo do ódio divino. Veja, Malaquias, capítulo 2, versículo de número 14, que nós lemos, fala a respeito desse aspecto pactual do casamento, mas no versículo 16, diz assim, de Malaquias 2, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, ou em algumas versões o divórcio, como na NVI, porque de fato é essa a ideia. Há quem queira estabelecer uma diferença entre repúdio e divórcio, mas essa diferença não encontra fundamentação bíblica. Repúdio e divórcio são a mesma coisa. É a separação e dissolução conjugal e formalizada, de uma forma documental. Veja, e aqui diz que Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque se o casamento representa essa relação, representa o compromisso pactual entre Cristo e a igreja, quando o casamento é rompido, há uma representação incorreta dessa relação, porque Cristo não rompe o relacionamento conosco. Por mais que nós envelheçamos, por mais que nós em algum momento falhemos, a Bíblia diz, o próprio Cristo faz essa declaração, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está conosco, Ele não desiste de nós, Ele vai nos acompanhando ao longo da caminhada, vai nos fortalecendo, vai nos guiando. A Bíblia diz que aquele que em nós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Cristo está conosco, tanto dentro do templo como fora dele, sobretudo na vida conjugal, porque veja bem, Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, comer e beber nós fazemos com maior frequência no contexto do lar, no contexto familiar. Logo, nós devemos nos preocupar com a glorificação de Deus na nossa casa, nas nossas relações familiares, no casamento, porque o casamento é uma aliança firmada aos olhos de Deus. E assim como a aliança de Cristo com a igreja, a aliança entre um homem e uma mulher é perpétua, cessando com a morte. Veja, embora a aliança de Cristo não cesse, ainda que nós morramos, mas a aliança entre homem e mulher, ela tem esse limite, né? A morte, como nós costumamos ouvir a morte, até que a morte os separe, e assim é. Mas veja, o segundo ponto que eu quero ressaltar a respeito dessa compreensão bíblica do casamento é que, assim como a aliança entre Cristo e a igreja, o casamento requer renúncia.
Perceba que Paulo inicia o texto aqui que nós lemos de Efésios apresentando deveres. Ele faz uma comparação entre Cristo e a igreja, né? Diz que os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Ele fala do mistério a respeito de Cristo e a igreja. Ele faz uma comparação constante entre o casamento e a aliança firmada entre Cristo e a igreja. Mas é importante quando nós partimos dessa compreensão pactual, dessa compreensão do casamento como aliança e uma aliança análoga, semelhante, ou seja, similar à aliança firmada entre Cristo e a igreja, nós vamos concluir naturalmente que há elementos que vão estar presentes, que estão presentes na relação entre Cristo e a igreja, que devem estar presentes na relação entre marido e mulher. Um deles é a renúncia, que na verdade é o elemento inicial. Cristo diz em Lucas 9:23 que aquele que quiser ir após ele deve negar a si mesmo. Veja, o primeiro passo na relação com Cristo é a renúncia. E a partir daí nós vamos cumprir, nós vamos observar os preceitos, os mandamentos, não porque nós queremos manter a nossa relação, mas porque iniciamos essa relação, porque renunciamos a nós mesmos. Uma vez que eu renuncio a mim mesmo, eu me submeto à vontade do outro. Uma vez que eu renuncio à minha vontade, eu me submeto à vontade de Cristo. Por isso que não há como um não crente compreender esse aspecto do casamento. O não crente ele vai se limitar a uma visão contratual do casamento. Isso reforça aquela orientação que os pastores continuamente dão a respeito do casamento, baseada em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque crente tem que casar com crente. Às vezes vai acontecer de alguém casar com não crente, e nós sabemos que essas relações elas vão ter dificuldades, porque essa compreensão da vida conjugal como uma aliança firmada diante de Deus, ela não vai estar, ela não vai ser concebida pelo não crente. O não crente verá o casamento como um contrato, ainda que ele ame o seu cônjuge, mas ele entende que o casamento pode ser dissolvido, é passível de ser dissolvida por qualquer motivo, a qualquer momento, pois é um contrato. Assim como uma empresa, quando firma um contrato com alguém, esse contrato pode ser rescindido, ainda que a rescisão traga consequências, mas pode ser rescindido. Veja, mas a Bíblia, ela apresenta como um pressuposto dessa aliança, da aliança com Cristo, que é o modelo para a aliança conjugal, a renúncia. Só é possível cumprir esses deveres domésticos descritos aqui se houver renúncia. E a renúncia, ela deve existir antes da união matrimonial. Mas se, porventura, você ainda não percebeu isso e agora, diante dessa palavra, você se conscientiza, ainda há tempo de você voltar atrás e compreender que no casamento a sua vontade não deve prevalecer. Você deve renunciar à sua própria vontade, e aí talvez você tenha em mente, talvez você esteja pensando, devo renunciar à minha vontade em função da vontade do meu marido ou da minha esposa. Não. Você também no casamento, você deve renunciar à sua vontade em função da vontade de Deus, em função da vontade de Cristo. Veja, porque o relacionamento entre Cristo e a igreja é modelo para nós, e no relacionamento entre Cristo e a igreja nós renunciamos à nossa vontade em função da vontade de Cristo. No casamento é a mesma coisa. Eu não estou querendo fazer a vontade da minha esposa, nem a esposa a vontade do marido, mas na verdade todos nós devemos querer fazer a vontade de Cristo. E se fizermos a vontade de Cristo, nós cumpriremos esses deveres. Veja, Paulo diz, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Veja como a relação com Deus, ela modela a relação conjugal. Você não tem que se prender ao seu orgulho, ao seu ego, mas você deve se submeter sim ao seu marido. Você, mulher, deve se submeter sim ao seu marido
como ao Senhor. Como é a sua submissão ao Senhor? Na nossa relação com Deus existe submissão. E essa submissão não é por conta de imposição, nós não estamos sendo oprimidos, é uma submissão voluntária, porque existe amor em nosso relacionamento. Amamos a Deus e por isso nós nos submetemos a Ele. Nós nos sujeitamos a Ele. Nós não nos sujeitamos a Deus somente para o diabo se afastar de nós, mas nós nos sujeitamos a Deus porque o amamos. Da mesma forma, você não deve se submeter ao seu marido, você não deve observar os deveres domésticos apenas para manter o casamento, apenas para afastar o fantasma do divórcio. Não, você deve cumprir os deveres simplesmente por conta da sua condição, porque você é casado e porque você ama. Porque você ama, acima de tudo, o Deus Todo-Poderoso. Porque você ama a Deus, você cumpre esses deveres, acima de tudo. Claro, você deve considerar o seu amor ao cônjuge também, mas o amor de Deus está acima de tudo. Porque você ama Deus, você, marido, você também vai modelar o seu amor a partir do amor de Cristo. Você vai ter um amor autossacrificial, como Cristo demonstrou para com a igreja. Você vai defender a sua mulher, você vai imitar Cristo na vida conjugal, assim como a mulher deve imitar Cristo. Jesus se submeteu à vontade do Pai. Ele diz, no Getsêmani, orando, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Essa foi a postura de Jesus. Jesus se submeteu ao Pai. E a igreja deve se submeter a Cristo. Veja, tanto marido como mulher no casamento devem imitar Jesus. O homem, o modelo de liderança, o homem deve ser o líder na vida conjugal, mas o modelo de liderança do homem não é o modelo do seu pai ou do seu avô. O modelo de liderança é o modelo de Cristo. O homem, ele não deve ser aquele que cospe no chão, que dá tapa na mesa, querendo a sua janta. Ele tem que imitar Cristo, uma liderança amorosa. Veja, e quando nós pensamos nisso, nós vemos, por exemplo, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, vemos que, versículos 21 e 22, vemos que Jesus ele não teve pecado. Essa é a liderança de Cristo. Uma liderança que busca a cada dia se alinhar com a vontade de Deus. Se alinhar com a vontade de Deus. É uma liderança amorosa, uma liderança que não abandona, uma liderança sacrificial, uma liderança que reconhece as limitações do outro e agora, no nosso caso, humanos, reconhece suas próprias limitações. Nós precisamos reconhecer que temos limites, que precisamos de ajuda, e a vida conjugal nos mostra isso claramente, porque embora o marido seja o líder, a mulher foi criada para ser sua ajudadora, como nós vemos no Gênesis. A mulher, ela se submete à liderança do marido porque toda instituição precisa de uma liderança, e a liderança do marido, ela é baseada, os papéis de homem e mulher são baseados na Trindade. Em 1 Coríntios capítulo 11, o texto bíblico diz que o homem é a cabeça da mulher, assim como o pai é a cabeça de Cristo. A relação entre homem e mulher também se baseia na Trindade. Os papéis se baseiam na Trindade, porque o pai não é superior ao filho, mas o filho se submeteu ao pai. Isso não significa que um seja inferior ao outro, eles são iguais, mas eles têm papéis diferentes. Então, isso nos mostra, irmãos, que a vida conjugal como uma aliança, ela traz como implicação o fato de nós termos que renunciar à nossa própria vontade. E a terceira coisa que quero ressaltar acerca disso é que essa compreensão da vida conjugal como aliança, ela deve necessariamente nos levar a manifestação de graça. Porque
A união entre Cristo e a igreja é uma união em que há graça, em que há misericórdia. Porque nós pecamos, nós falhamos, mas mesmo assim Cristo não nos abandona. Cristo perdoa os nossos pecados. Cristo, Ele não nos pune como nós merecemos. Nós merecemos, irmãos, a condenação eterna. Nós não merecemos a salvação, nunca haveremos de merecer, mas nós somos salvos pela graça, por meio da fé. No casamento também, essa graça deve estar presente. Irmãos, e isso nos faz lembrar necessariamente do perdão. Sabe, nós falhamos, nós somos imperfeitos, daí a necessidade da graça. Nós nunca conseguiríamos pagar o preço pelo pecado, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas a mesma Bíblia diz, em Eclesiastes 7,20, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Porque, como diz Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos pecadores, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. 1 Reis 8,46 diz, não há homem que não peque. Então, irmãos, se nós pecamos, e pecamos com frequência, e os nossos pecados, como diz Isaías 59,2, fazem separação entre nós e Deus, então a verdade é que estaríamos continuamente separados de Deus, porque ainda que pagássemos o preço, olha, eu vou pagar o preço pelo pecado aqui, né? Olha, mas o salário do pecado é a morte, eu só poderia pagar uma vez. Mas como eu poderia pagar uma vez se eu pequei milhares de vezes? E ainda que eu pudesse pagar e continuar vivo, eu pecaria de novo. Eu não mudaria essa minha natureza. Como eu poderia fazer isso? Então seria impossível, me manteria constantemente afastado de Deus. Então Deus, Ele mostrou graça. A redenção da alma humana, dada a sua condição, é tão cara, como diz o Salmo 49, é caríssima, que ela só pode ser concedida, a redenção só pode ser concedida de graça, porque nós não teríamos como pagar de forma alguma. Só pode ser concedida de graça. Deus mostrou graça, nos salvando e nos fazendo igreja, nos fazendo povo seu. No casamento também, devemos mostrar graça. Devemos reconhecer que tanto marido como mulher estão num processo de aperfeiçoamento, porque sermos corpo de Cristo, nos tornarmos igreja, não nos torna perfeitos. Nós entramos num processo de aperfeiçoamento chamado santificação. A Bíblia diz em Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Estamos nos aperfeiçoando. Esse processo se chama santificação. E interessante, curiosamente, a santificação é mencionada nesse texto. Veja, o texto no versículo 25 diz, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Veja, ele está mostrando que no casamento também há necessidade de santificação, há necessidade de aperfeiçoamento. Irmãos, porque essa necessidade existe em todas as áreas da nossa vida, porque nós não somos perfeitos. Por isso Jesus disse em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo sede vós perfeitos, porque nós somos imperfeitos. Pois se fôssemos perfeitos, essa frase não faria sentido. Nós somos imperfeitos, irmãos, nós vamos falhar, por isso o casamento deve ser um lugar de graça. Nós devemos perdoar uns aos outros, não importa o que tenha acontecido. Porque às vezes as pessoas começam a se tratar mal por conta de alguma coisa que um falou, ou que não falou, ou que fez, ou que não fez. Irmãos, devemos parar com isso, devemos perdoar uns aos outros. Veja, Colossenses 3, versículo 13, Paulo diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, olha a observação de Paulo. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoe o seu marido, perdoe a sua mulher,
Perdoe seu filho como Cristo perdoou você. Porque assim como o seu marido, a sua mulher, o seu filho não merecem, você também não merecia. Você também não merece. E quantas vezes você pecou? Quantas vezes você entristeceu o coração de Deus, mas Ele estendeu a mão de graça, Ele mostrou perdão, Ele mostrou misericórdia para com você. O casamento deve ter graça, casamento é um ambiente de santificação, de aperfeiçoamento. Vocês, o marido amando a sua mulher, deve procurar aperfeiçoá-la, não para que ela se molde segundo a sua própria vontade, mas para que ela seja moldada segundo a palavra. Veja como o texto diz, que ela tem que ser purificada com a lavagem da água pela palavra, para que ela se adeque à palavra de Deus, mas que você também se adeque a essa palavra. Porque como nós podemos querer algo para o outro que não aplicamos a nós mesmos. Nós precisamos também buscar essa mudança contínua através da palavra, através da Escritura Sagrada. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, inclusive no casamento. Perdoem-se uns aos outros, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, o perdão, ele não é um sentimento como talvez você pense, você tem em mente, olha, meu coração está pesado. Não, o perdão é uma decisão. O perdão é uma demonstração de confiança em Deus, porque quando Jesus, ele diz em Mateus 18,15, se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Repreende, se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Ele diz que a pessoa ofendida deve procurar o ofensor. Ele não estabelece um intervalo de tempo, ele não diz, olha, até que o seu coração esteja mais leve. Não, ele diz para ir de imediato. Paulo, quando ele diz para perdoarmos uns aos outros como Cristo nos perdoou, ele não diz, quando seu coração estiver leve, ele diz simplesmente para fazê-lo. É uma decisão, irmãos, que devemos tomar, a decisão de perdoar. Essa decisão deve ser baseada na confiança no Deus Todo-Poderoso, aquele mesmo Deus que operou em nossos corações, para que nós pudéssemos compreender o Evangelho. Esse mesmo Deus, ele pode operar no seu coração para gerar esse perdão. Então, confiando no Deus Todo-Poderoso, nós vamos obedecer, confiando que Ele é plenamente capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós vamos fazer confiando em Deus, perdoe confiando no Senhor, porque o seu casamento é uma aliança firmada diante do Todo-Poderoso, Ele foi testemunha. Então agora, diante dessa testemunha que nunca parou de observar, que nunca parou de testemunhar, diante dele, também perdoem-se uns aos outros, reconheçam que o seu casamento se trata de uma aliança. Mas acima de tudo, se você ainda não se rendeu aos pés de Cristo, faça isso. Essa é a oportunidade que você tem. Você precisa reconhecer que mais importante que a aliança conjugal é a aliança firmada com o Senhor Jesus. Porque a aliança conjugal, ela se encerra com o término da vida. Mas a aliança com Cristo, ela permanece por toda a eternidade e garante a você a morada celestial. Faz de você um filho de Deus. Então você precisa tomar essa decisão, você precisa se render aos pés de Jesus, se tornar uma nova criatura e fazer parte do corpo de Cristo. Simplesmente porque Ele oferece isso gratuitamente e você precisa disso mais do que tudo. Entregue a sua vida para Jesus. Reconheça-o como Senhor e Salvador. Então, você, além da sua família, além da vida conjugal, você fará parte também do corpo de Cristo, do povo de Deus. Deus te abençoe, que você possa refletir em tudo aquilo que falamos. Leia as Escrituras, se debruce no texto que tratamos aqui e se submeta a cada dia à vontade do Todo-Poderoso. Deus abençoe, um grande abraço.